Pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula de tecnologia de carnes. Nós estamos vendo o tópico de estrutura do tecido muscular. Então, nós já vimos a estrutura toda do músculo, começamos a estudar as organelas da fibra muscular, né? Já vimos as principais organelas e agora nós vamos estudar a estrutura própria, né? As estruturas próprias que só estão presentes nas fibras musculares, que são as miofibrilas. Então, as miofibrilas, elas são elementos próprios da fibra muscular. São estruturas cilíndricas, compridas e delgadas, que compõem a fibra muscular. Então, a gente viu, nós saímos de uma estrutura maior, que é o músculo. Esse músculo é constituído de feixes ou fascículos musculares, né? São grupos de fibras musculares. E aí a gente está começando a estudar, né? A gente já começou a estudar cada uma das fibras musculares. Essas fibras musculares, elas são compostas, além de outras organelas, pelas miofibrilas, que é o que nós vamos estudar agora. Então, uma única fibra é composta por milhares de miofibrilas, tá? E essas miofibrilas têm aí de 1 a 2 micrômetros de diâmetro. As miofibrilas, elas são banhadas pelo sarcoplasma e envoltas pelo sarcolema. Então, elas são estruturas que estão presentes no sarcoplasma e são banhadas por ele, porque o sarcoplasma é o citoplasma, né, da fibra muscular, e elas estão envoltas pelo sarcolema. O que é o sarcolema? É a membrana da fibra muscular. Então, essa membrana, ao longo de intervalos regulares, ela tem invaginações, que são os túbulos T. E próximo, né, intimamente ligado aos túbulos T, tem o retículo sarcoplasmático. E aqui, olha, o sarcoplasma. Esse sarcoplasma é onde estão em suspensão as diversas organelas que nós mencionamos anteriormente, ok? Aqui, novamente, a gente ilustra isso. Aqui nós temos a fibra muscular normal, as miofibrilas e o sarcoplasma. Então, as miofibrilas, elas são como uma outra organela qualquer, só que são uma organela própria, elas são organelas próprias da fibra muscular e elas estão presentes onde? No sarcoplasma da fibra muscular. Elas são formadas por miofilamentos, tá? Ou filamentos grossos e finos. Os filamentos grossos, nós vamos ver, são aqueles filamentos constituídos principalmente pela miosina. E os filamentos finos são constituídos principalmente pela actina. E elas vão formar, esses filamentos grossos e finos, as bandas e linhas que delimitam o sarcômero, que é a unidade funcional contrátil da miofibrila, né, ou do miofilamento, ok? Então, nós vamos agora estudar cada um desses miofilamentos, que compõem as miofibrilas, até a gente chegar aqui, ó, no filamento fino, que é composto principalmente pela actina, que é essa parte azul aqui, ó, mas aqui também nós temos presentes a troponina e a tropomiosina, e o filamento grosso, que forma a banda A do sarcômero, né? Composto principalmente pela miosina, ok? Então, essa estrutura agora a gente vai começar a estudar. As bandas se ordenam paralelamente ao longo da fibra muscular, apresentando-se alternadamente em zonas claras e escuras, conferindo o aspecto estriado ao músculo. Então, aqui a gente percebe a banda I, né, que são os filamentos finos, e aqui a gente vê a banda A, que é o filamento grosso. Então, esse arranjo de miofilamentos grossos e finos, porque esses miofilamentos eles são constituídos de proteínas, é que vão conferir esse aspecto estriado ao músculo, por isso que ele é chamado de músculo estriado esquelético. O que nós temos como miofilamentos? Então, nós temos dois, o miofilamento grosso, ou simplesmente filamento grosso, e o miofilamento fino, ou simplesmente filamento fino. O filamento grosso ele é formado quase inteiramente pela miosina e ainda outras proteínas, como a proteína C, proteína H, proteína F e a proteína I. Mas a maior parte dele é constituída de miosina. Por isso que a gente se refere a ele como filamento grosso ou simplesmente, né, pela parte constituinte de miosina. Ele tem um diâmetro de 14 a 16 nanômetros. Eu deixei isso aqui só porque para a gente poder comparar com o outro, né, que é bem mais fino, tem um diâmetro menor. E ele vai constituir a chamada banda A do sarcômero, tá? Então, aqui nessa imagem, dá para a gente ver direitinho. Olha só, o que é o filamento grosso? É essa parte em rosa, tá? Esse rosa mais avermelhado que está aqui. Então, ele é constituído principalmente pela miosina, mas ele também tem proteína C, proteína H, proteína F, proteína I. E aqui a gente tem o filamento fino,
está representado principalmente pela actina, mas também tem a troponina e a tropomiosina, ok? O filamento fino, ele tem um diâmetro de 6 a 8 nanômetros, né? O filamento grosso tinha um diâmetro de 14 a 16 nanômetros, então esse aqui realmente é metade do diâmetro do filamento grosso, e ele se estende de cada lado da linha Z do sarcômero. Então, aqui está o filamento fino, tá? E aqui o filamento grosso, a banda A, e aqui o filamento fino, a banda I. Ele constitui a banda I do sarcômero e é formado principalmente por quem? Pela actina, pela tropomiosina e pela troponina. Lembrando que a troponina ela é um complexo com 3 subunidades proteicas: a troponina C, a troponina T e a troponina I, ok? E aí, então, nós vamos chegar ao sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional contrátil da miofibrila. É o espaço compreendido entre duas linhas Z adjacentes, né, composto por duas meia banda I e uma banda A. Então, o sarcômero é esse espaço aqui, ó. Aqui tem o disco Z, ou linha Z, né, que aqui está representado de forma maior. E aqui eu tenho meia banda I, de um lado, filamento fino, meia banda I, e uma banda A inteira. Então, o que é o sarcômero? É o espaço compreendido entre dois discos Z adjacentes, composto por duas meia banda I, porque olha só, gente, a banda I toda é essa daqui, ó. É essa parte em preto aqui do desenho, da figura, tá? Então, aqui no meio da banda I eu tenho um disco Z. E essa banda I, então, ela está partida em dois pedaços. Um para cá e outro para lá. E o que é o sarcômero? É o espaço compreendido entre dois discos Z adjacentes, com meia banda I de um lado, meia banda I do outro, e uma banda A, o filamento grosso completo no meio, ok? A banda A, ela tem uma zona central mais clara, chamada de zona H. Então, aqui, ó, essa é a banda A, que é o filamento grosso, tá? Que a gente está vendo aqui em vermelho. Ela tem uma zona central mais clara, chamada de banda H, que é essa parte aqui. No meio da banda H, tem uma linha central mais densa, que é essa parte aqui, chamada de linha M. E ao lado da linha M, há uma região estreita de baixa densidade, chamada de pseudozona H. Então, essas duas partezinhas aqui, ó, do lado da linha M, são chamadas de pseudozona H. No centro de cada banda I, há uma linha central mais escura, chamada de linha ou disco Z. Então, vamos lá, né, de novo. Aqui eu tenho um sarcômero completo. O que é um sarcômero? É o espaço compreendido entre dois discos Z adjacentes, compostos por duas meia banda I, que é essa parte em azul, representando o filamento fino de actina. Então, uma meia banda I, outra meia banda I, e uma banda A completa, constituída por quem? Pela miosina, tá? No centro, no meio da banda A, eu tenho uma faixa mais clara, chamada de banda H. No centro da banda H, eu tenho uma linha mais densa, chamada de linha M, e nas laterais, a chamada pseudozona H. Então, nessa figura aqui, ó, isso é uma coisa, essa composição do sarcômero, essa estrutura, ela é muito básica, né? Então, pode ser que isso seja cobrado. Então, isso aqui, esse arranjo, ele tem que estar na cabeça de vocês, de forma muito clara, tá? Então, eu tenho lá o disco Z, né? O espaço entre dois discos Z adjacentes, uma banda A completa, que é um filamento grosso, a miosina. No meio da banda A, eu tenho uma faixa mais clara, chamada de zona H ou banda H. No meio, dessa banda H, eu tenho uma linha mais densa, chamada de linha M, e nas laterais, a pseudozona H. E o que é o filamento fino? A banda I é essa parte aqui, ó, em que no centro dela eu tenho um disco Z, e de um lado e do outro eu tenho o filamento fino, constituído principalmente por quem? Pela actina, mas também pela tropomiosina e pela troponina, ok? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e nós voltamos no próximo bloco, dando continuidade à nossa aula.